Fala aí, galera! Hoje nós vamos trabalhar esse exercício aqui, tá? O objetivo desse exercício é descobrir o seno deste ângulo alfa aqui, eu chamei de alfa, beleza? Então vamos pensar aqui, ó. O que a gente pode utilizar para resolver esse exercício? Primeira coisa, quando a gente vê triângulo e quer descobrir seno, cosseno, o que a gente pensa? Nas relações trigonométricas, né? Só que a gente tem que lembrar que aquelas relações trigonométricas lá, dos ângulos notáveis, a gente aplica no triângulo retângulo, beleza? E você observa aqui que nós não temos um triângulo retângulo, né? Então a gente, nesse caso aqui, tem que descartar aquela opção. Se eu quero descobrir o seno de alfa, então o que a gente pensa? Bom, se eu não posso utilizar as relações trigonométricas, então eu vou utilizar a lei dos senos. Pensou bem, só que é o problema, porque a lei dos senos, a gente precisa ter o valor dos lados, né, e o valor de ângulo também para a gente poder trabalhar. Aqui a gente conhece o valor dos lados do triângulo, só que a gente não conhece o valor de nenhum ângulo. Então a lei dos senos não vai ser legal. Então se a gente não consegue trabalhar as relações trigonométricas, a gente não consegue trabalhar a lei dos senos, a gente vai recorrer então à lei dos cossenos. Tudo bem? Vamos relembrar aqui a lei dos cossenos. Ó, desenhei aqui um triângulo qualquer pra gente. Vou nomear os vértices, tá? Sempre bom a gente nomear os vértices. Então vou chamar de triângulo ABC, bem padrão, tá bom? Detalhe, no meu vértice A, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter o ângulo A, tá bom? No meu vértice B aqui, eu vou ter quem? O ângulo B. E no vértice C, eu vou ter o meu ângulo C. Tudo bem, gente? Bem tranquilão, né? Agora, relembrando. Se eu tenho aqui, ó, o meu ângulo A, a medida relacionada ao ângulo A vai ser sempre oposta, tá? Então aqui, ó, se eu tenho o ângulo A, bem aqui eu vou ter o meu lado A. Esse lado A, ele corresponde, pessoal, ao ângulo A, tá bom? Sempre oposto. Então aqui, ó, olha o meu ângulo C. Quem está oposto para ele? Esse segmento. Então esse segmento aqui nós vamos chamar de C. Da mesma maneira, vértice B, ângulo B. Quem que é o lado B? Esse segmento, porque esse segmento está oposto ao ângulo B. Então aqui a gente tem o lado que nós vamos chamar de B, tá bom? E a lei dos cossenos, ela nos permite relacionar da seguinte maneira, ó. Qualquer um desses segmentos aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, eu posso escrever, deixa eu puxar um pouquinho para cá, escrever assim, eu acho que aqui não vai caber, mas vamos lá. Vou escrever o seguinte, de vermelho. Vou escrever A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo A. Tampou ali, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Aê, beleza. Mesma coisa a gente pode fazer, pessoal, com os outros segmentos. Ó. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui com B. O B eu posso escrever da seguinte maneira. Mudar a cor aqui. Posso escrever assim, ó, que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes o cosseno do ângulo B. Da mesma maneira, a gente pode relacionar C. Então, a gente tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo C. Tá bom, pessoal? Então, a gente pode relacionar cada medida com essa expressão, tá? Então, a medida é o quadrado das outras duas medidas menos o produto entre elas multiplicado por 2 vezes o cosseno do ângulo correspondente ao lado, tá bom? Então, a gente vai pegar essa relação e a gente vai aplicar aqui. Tranquilo? Para ficar bem didático, ficar tranquilo, vamos nomear os vértices aqui também. Eu vou chamar aqui de A, beleza? Vou chamar aqui de B. Vou chamar aqui de C. Beleza? Precisa disso? Não, mas é para ficar bem didático, tá? Então vamos lá, galera. Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir este ângulo aqui, né? Eu quero descobrir o seno dele. Beleza? Então a gente vai fazer essa expressão em relação a ele. Então vamos lá. Aqui o ângulo. Quem que está oposto ao ângulo? Este segmento, que vale 3R sobre 2. Então esse 3R sobre 2, pessoal, vai ser como se fosse o A. Ou como se fosse o B, como se fosse o C.
tá? Como aqui é o vértice B, eu chamei de B, eu vou utilizar essa relação aqui, tá? Mas eu poderia usar a primeira e a terceira, não vai mudar nada. Tudo bem, galera? Mas é para ficar bem didático da maneira que eu ensinei aqui. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Esse camaradinho aqui vai ser o B, tá? Esse camarada vai ser o B. Esse camarada aqui, ele vai ser o A. E esse camarada aqui vai ser o C. Posso inverter? Claro, gente, não muda nada, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? B ao quadrado. Quem que é B? 3R sobre 2. Então, eu vou escrever aqui, ó. 3R sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado tem que ser igual. Ó, o quadrado dos catetos. Vamos lá, né? Na verdade, cateto não... Beleza, vocês entenderam, né, pessoal? O outro lado. Vamos lá, então. É R ao quadrado, né? Mais R ao quadrado. Beleza? Porque o lado é R, né? Aqui tem que elevar ao quadrado. Então, ficou R ao quadrado. Menos 2 vezes AC. O A é R e o C é R. Então, 2 vezes R vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que a gente está trabalhando? Alfa. Então, cosseno de alfa. Beleza? Resolvendo aqui agora. 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado, a gente tem R ao quadrado. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, a gente tem 2R ao quadrado. Menos 2 vezes R, 2R. 2R vezes R, 2R ao quadrado. Vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Quem que a gente quer isolar? Esse cosseno, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Esse 2R ao quadrado, como não tem nenhum sinal aqui na frente, a gente considera que ele está somando. Então, eu vou pegar ele e vou passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter 9R ao quadrado sobre 4 menos 2R ao quadrado é igual a menos 2R ao quadrado vezes o cosseno do alfa. Beleza? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem subtração de frações com denominadores diferentes. Perceba que o denominador aqui é 1. Então, o MMC entre eles vai ser quem? Vai ser o 4, né? Deixa eu continuar aqui em cima. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar todo mundo aqui por 4. Então, se eu pego essa expressão aqui, ó, multiplico por 4, olha o que acontece. Esse 4 aqui cancela esse 4, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, vamos fazer aqui. Quem que é o MMC que eu falei? Vai ser 4. Então, a partir do momento que eu fiz isso aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo ali por 4. O que você pode pensar também? Ah, o meu denominador é 4, o meu MMC, então você pega 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Quer ver como é que funciona? 4 aqui, ó. Dividiu por 4, 1. Vezes 9R ao quadrado. Então, eu tenho aqui 9R ao quadrado. Repete o sinal do meio. Menos 4 dividiu por 1 é 4. Vezes 2R ao quadrado, 8R ao quadrado. Que é igual a menos 2R ao quadrado, que multiplica o cosseno de alfa. Tranquilo? Agora, só resolver a operação aqui, ó. Tem 9R ao quadrado. Tira 8R ao quadrado, eu fico com R ao quadrado sobre 4, que é igual a menos 2R ao quadrado, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Esse menos 2R ao quadrado, ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter, ó, R ao quadrado sobre 4, certo? Que divide menos 2R ao quadrado. Isso aqui é igual ao cosseno de alfa. O que a gente tem aqui, pessoal? Divisão entre frações. O que a gente vai fazer? Nós vamos conservar a primeira, que é R ao quadrado sobre 4, multiplicar pelo inverso da segunda, que é menos 2R ao quadrado. Você pode pensar que é menos 2R ao quadrado sobre 1. Aí você inverte isso aqui, ó. Então, a gente tem que o cosseno de alfa é R ao quadrado sobre 4, que multiplica
o inverso, ó. Se eu pego menos 2r ao quadrado dividido por 1 e faço a inversão, eu vou ter 1 dividido por menos 2r ao quadrado. Tranquilo? O que acontece aqui então, ó? Cosseno de alfa é o seguinte, prestando muita atenção aqui agora, ó. Perceba que você tem uma fração positiva e uma negativa, né? Então isso aqui vai dar menos. Concorda comigo? R ao quadrado em cima, R ao quadrado embaixo. Posso cortar. Beleza? Aqui fica 1. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2 é 8. Então, o cosseno do ângulo alfa é menos 1/8. Ah, e esse sinal de menos aqui, ó. Pessoal, esse sinal de menos, eu coloquei ele aqui na frente, tá? Então, cosseno de alfa é igual a menos 1/8. Resolvi o exercício? Não, a gente não resolveu, porque o exercício quer que a gente calcule o seno de alfa. Tranquilo? Ah, mas o exercício queria o seno, você calculou o cosseno, cara. Você tá loucão. Não, gente, calma. Deixa eu trocar aqui. Tem uma propriedade na trigonometria que ela se chama propriedade fundamental da trigonometria. Ela fala o seguinte, ó, que o cosseno ao quadrado de um ângulo alfa mais o seno ao quadrado do ângulo alfa tem que ser igual a 1. Propriedade fundamental da trigonometria, tá? Se você não entende por que isso aqui acontece, dá uma olhadinha no canal que tem um vídeo que explica essa propriedade aqui, tá? Aí o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o cosseno, que a gente acabou de descobrir, que é menos 1/8, e posso substituir aqui. É ou não é? Aí, a partir do momento que a gente faz a substituição no cosseno, a gente consegue isolar o seno. Então a gente vai ter o seguinte, ó, vamos lá. Quem que é o cosseno? É menos 1/8. Então eu vou ter menos 1/8, tá? No elevado ao quadrado, então eu pego menos 1/8, eleva ao quadrado, mais o seno ao quadrado do ângulo alfa. Isso tem que ser igual a 1. Beleza? Resolvendo isso aqui, ó, 1/8 ao quadrado. Gente, é menos 1/8 vezes menos 1/8, né? E quando você multiplica números com o mesmo sinal, vai dar mais. Então isso aqui fica positivo. 1 ao quadrado é 1, 8 ao quadrado é 64. Então a gente tem 1 64 avos mais o seno ao quadrado de alfa. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tudo bem? Só isolar o seno agora, ó. Esse aqui está somando, vai para o outro lado subtraindo. Seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 1 sobre 64. Então, a gente tem seno ao quadrado do ângulo alfa. Vamos lá. Subtração de frações com denominadores diferentes. 64 e o denominador aqui é 1. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum é 64. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 64. Dividiu por 1, 64. Vezes 1, 64. Agora aqui, ó, 64, repete o sinal do meio, perdão. Dividiu por 64 é 1. Vezes 1, 1. Então, o seno ao quadrado de x é raiz quadrada de 63. Ô, pessoal, perdão, tá? É porque eu já peguei esse 2 aqui e passei lá para o outro lado em forma de raiz. De 64. Beleza? Agora, basta a gente fazer o seguinte, ó. Simplificando isso aqui, eu tenho que a raiz quadrada de 63, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. Raiz quadrada de 63, eu posso escrever o 63 como 9 vezes 7, certo? Dividido pela raiz quadrada de 64. Aí acontece o seguinte, ó. Vamos terminar lá em cima para ficar mais bonitinho, ó, mais organizado. Eu tenho, então, que o seno de alfa é igual, ó. Raiz quadrada de 9, 3. O 7 é um quadrado perfeito? Não. Então, vou manter lá dentro. Sobre raiz quadrada de 64, 8. Então, você tem que o seno daquele ângulo alfa lá, pessoal, é 3 raiz de 7 sobre 8.
Exercício resolvido. Beleza, pessoal? Até a próxima. Se está gostando do conteúdo, pessoal, não se esquece de dar uma fortalecida, tá? Curte aí, comenta, compartilha o canal com os colegas para a gente continuar trazendo conteúdo aí para vocês. Beleza? Até a próxima.